Quem nos dá mais detalhes sobre a reação dos três poderes aos atos terroristas é o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu, e futuro líder da bancada do PT na Câmara. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil mais uma vez. Bom dia, espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. A gente teve um probleminha técnico aqui no início, mas é uma alegria mais uma vez estar aqui na TV PT participando com vocês. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, especialmente nesse momento que vocês estão tão requisitados, está todo mundo trabalhando aí, né, para investigar e punir essas manifestações terroristas, né? E aí eu queria começar falando dessa manifestação dos três poderes, né, que eu fiz aqui a introdução antes de chamar o senhor. Além de repudiar os atos terroristas de domingo, afirma que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Como deputado, futuro líder do partido na Câmara, como é que vai ser essa atuação para buscar essa normalidade e apoiar o novo governo do presidente Lula? Primeiro quero dizer que é muito bom, né, a gente ver uma reação tão rápida, né, tão enérgica do presidente Lula e do governo federal. Reação essa que se soma também às reações do próprio Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Nós na Câmara ontem, rapidamente, já montamos o plenário, já tivemos uma sessão, foi aprovado por unanimidade, né, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Agora falta o Senado aprovar, mas a notícia que eu tenho é que agora cedo eles também rapidamente já vão aprovar. E há uma ação muito forte também das forças de segurança, identificando para punir os terroristas, os criminosos que atentaram contra a democracia, atentaram contra os três poderes no último domingo. E nós vamos sim chegar rapidamente, eu tenho acompanhado e apoiado as iniciativas do ministro Flávio Dino, a os organizadores, financiadores, aqueles que foram incentivadores, e aí nós já temos parlamentares que vão ser objeto de denúncia, que nós já protocolamos, inclusive, uma primeira no Supremo Tribunal Federal, como nós vamos ter que chegar também até aquelas autoridades que prevaricaram, que viram o crime se conformando e não tomaram nenhuma atitude para coibir um ato terrorista. Então, dentro desse contexto todo, a reação de domingo, de ontem, foi à altura. E eu quero aqui parabenizar todos os nossos deputados e deputadas da bancada do PT. Nenhum deles se furtou já no domingo de parar tudo que estava fazendo, né, e nos ajudar numa reação que envolveu toda a bancada. Nós protocolamos ainda no domingo, né, uma ação no Supremo Tribunal Federal, que de madrugada o ministro Alexandre de Moraes já despachou e teve papel importante essa ação nas prisões que aconteceram domingo, que aconteceram ontem e que continuam acontecendo hoje desses criminosos e desses terroristas. Deputado, eu queria falar agora também sobre esse envolvimento de parlamentares nos atos de domingo, né? Declarações suas e da presidenta Gleisi desde de ontem trazem essa possibilidade, essa denúncia. Eu queria saber se a gente já tem alguns nomes que a gente possa falar e como essas apurações estão sendo feitas, né, para investigar e punir parlamentares envolvidos. Enquanto o senhor responde, eu queria que a gente passasse umas imagens que foram feitas dos estragos dos bolsonaristas nas instalações da liderança do PT na Câmara. A gente vai passando essas imagens e eu queria que você fosse falando sobre a investigação a respeito desses parlamentares envolvidos. Primeiro esclarecer, né, e agradecer toda a equipe de apoio ali da liderança. A liderança já foi totalmente limpa, né, os móveis já estão começando a ser arrumados, nós já estamos conseguindo retomar os trabalhos, né, desde ontem. Então, a nossa reação também do ponto de vista estrutural, ela está sendo imediata. Nós estamos recebendo denúncias que envolvem a participação nesses atos terroristas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, qualquer autoridade que tenha participado desse ato precisa ser denunciada, porque ela também cometeu um crime. Cometeu um crime ajudando a organizar, cometeu um crime só incentivando, estimulando os atos.
cometeu o crime quando comemorou o que estava acontecendo no domingo. Claro que a gente tem que ter uma cautela muito grande, um cuidado de checar, de conferir as denúncias. Isso está sendo feito pela nossa equipe da liderança do PT na Câmara. Acredito que o PT nacional também esteja fazendo isso, como o Ministério da Justiça criou um canal, né, para que as pessoas possam denunciar, né, mandar vídeos, mandar fotos de todos os envolvidos, inclusive de quem é a autoridade, que, é claro, merece um rigor maior. Porque quem ocupa cargo público, quem ocupa cargo eletivo, não importa se é vereador, vereadora, ou se é senadora, senador, tem que dar exemplo. Jamais poderia ter estimulado atos terroristas. Jamais poderia, no domingo, ou até alguns na segunda-feira, estar comemorando, celebrando ou tentando tratar um ato terrorista, se utilizando da mentira, dizendo que foi uma manifestação pacífica, que quem estava lá eram pessoas de bem. Agora mesmo eu acabei de receber uma denúncia de um policial que foi designado de Alagoas para atuar aqui, mentindo, dizendo que quem está preso aqui em Brasília não são bandidos, não são terroristas, são pessoas de bem que estavam apenas se manifestando. Eu vou agora mesmo encaminhar ao governador de Alagoas a denúncia, porque esse policial precisa passar por um processo administrativo. Então, nós não vamos normalizar, nós não vamos aceitar, naturalizar o ódio, a violência, o crime e o que aconteceu no domingo, na verdade, é terrorismo, que, é claro, também não pode ser normalizado. Ontem nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal os fatos, as provas e a denúncia contra 4 deputados que foram eleitos, que ainda vão tomar posse, e hoje nós devemos estar apresentando, eu e o Reginaldo Lopes estamos assinando a peça, né? Mais alguns nomes que nós recebemos vídeos, recebemos fotos, recebemos provas de que, de alguma maneira, não importa qual, eles participaram, né, desses atos terroristas e merecem a punição. E é claro que o Conselho de Ética da Câmara e do Senado vai também receber as denúncias quando elas tiverem mais materialidade, e tem essa discussão sobre a CPI, que eu estou pedindo, até pensando muito mais no governo federal, pedindo cautela aos nossos parlamentares. Fiz essa fala ontem na Executiva Nacional, até porque nada pode ser decidido, nada pode ter início antes do dia 1º de fevereiro. Então vamos avaliar com cuidado, com cautela, qual é o melhor formato e até que ponto uma CPI ajuda ou não ajuda a punir os envolvidos, até que ponto uma CPI ajuda ou não ajuda unir os 3 poderes, unir o Congresso Nacional, né, para fazer o enfrentamento devido. A gente não pode se dividir nesse momento. Não é um momento de uma luta da esquerda contra a direita, do governo contra a oposição. Eu acho que para o governo, principalmente, esse conceito que nós conseguimos ontem, na reunião com todos os líderes partidários, construir esse conceito da unidade institucional, deixar um pouco de lado a disputa política e fazer a unidade institucional, garantir a democracia e enfrentar esses criminosos. Por isso, a minha preocupação em relação à CPI, apoiei, é claro, depois a decisão da Executiva Nacional, que por maioria decidiu estimular, sugerir, né, ao Congresso a criação da CPI, mas como a legislatura só começa dia 1º de fevereiro, nós temos tempo de amadurecer com cuidado, com cautela, essa é a minha recomendação, essa ideia até o dia 1º, dia 2 de fevereiro, quando a gente toma posse, quando pode ser instalada, né, ou ser feito o pedido oficial de uma CPI ou de uma CPMI, que envolveria também o Senado, onde já há, inclusive, assinaturas suficientes para a instalação a partir do dia 1º de fevereiro. Mas sem dúvida isso é muito positivo, né? Mobilizações em diversos níveis aí, né? Pela investigação e pela punição. A própria sociedade civil teve essa iniciativa de um perfil em rede social para identificar as fotos, os vídeos das pessoas que tiveram aqui em Brasília no domingo, e é um sucesso, né? Muita gente mandando informação e essas informações sendo repassadas ao Ministério da Justiça. O Alberto Quironi está aqui te saudando, o grande Zeca, né? O Hilton Almeida também, bom dia, saudações, companheiro, parabéns pela nomeação, né? Pela firmeza aí pelo Brasil também.
Muita gente aqui saudando também a sua presença aqui no jornal. Parabéns à bancada, o Carlos Lobo diz. Josi Negreiros diz o seguinte: Zeca Dirceu, o DNA não falha. Excelente deputado e cidadão. Tem muita gente aqui mandando vários abraços e saudando a sua eleição, né, a sua nomeação como novo líder da bancada. E por fim, ontem à noite, deputado à Câmara aprovou o decreto do presidente Lula de intervenção federal na segurança pública aqui no DF. Eu queria que você explicasse para a gente qual é o sentido simbólico, né, dessa votação pela Câmara. Primeiro, destacar, né, o papel decisivo e importante que teve a bancada do PT na Câmara. Né? Logo de manhã, o líder Alencar, que coordena a minoria, né, ali estão os partidos de esquerda, os partidos que são mais próximos de nós ao longo desses últimos anos. Né? Dali a gente tirou uma estratégia, fomos, na hora do almoço, para essa estratégia na residência oficial da Câmara dos Deputados, com o presidente Arthur Lira e todos os líderes partidários. Nós conseguimos tirar um encaminhamento unânime a favor da aprovação do decreto do presidente Lula pela intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Então foi um dia muito intenso, né? Quero agradecer a cada deputado e deputada que esteve aqui em Brasília, os que não estiveram, né, participaram inclusive de uma reunião importante da bancada que nós realizamos às 18h30 para preparar a estratégia de em plenário, né? A nossa bancada, sem exceção, todos os deputados e deputadas, aqueles que estão terminando o mandato, aqueles que foram reeleitos, aqueles que vão começar o mandato, nem tem ainda a obrigação formal, né? Só começa a legislatura dia 1º de fevereiro, mas mesmo assim vieram a Brasília, estiveram participando, né, de forma remota. Né? Nós tivemos ontem um quórum muito alto, ele foi importante para mostrar a reação da Câmara dos Deputados, e a nossa bancada estava lá 100%, 99% presente, né, participando ou virtualmente da sessão da Câmara ou no próprio plenário, onde nós tiramos, né, uma decisão histórica, importante, de unidade institucional e que vai nos permitir, inclusive, avançar em outras ações. Nós temos aqui, né, uma intenção, ela precisa ainda ser construída, de realizar na quarta-feira ou na quinta-feira, lá no Congresso Nacional, um grande ato, não só envolvendo os parlamentares, mas envolvendo também os três poderes, né, o Poder Judiciário, o Governo Federal, envolvendo entidades, instituições, organizações que têm se manifestado com repúdio, né, aos atos terroristas, que também estão se somando a nós, a milhares de entidades se somando a nós, nessa busca de identificar e punir os criminosos que agiram no domingo e que continuam agindo. Tentaram fechar rodovias, tentaram fechar refinarias. Lá no Paraná eu tive que acionar o governador do estado, o secretário de Segurança Pública, porque na madrugada, ainda de domingo, mesmo com as prisões, estavam tentando paralisar a refinaria da Petrobras em Araucária, ali na região metropolitana de Curitiba. Eu estou recebendo denúncias, acabei de receber uma denúncia da deputada Rosa Neide, do Mato Grosso, que estão sendo organizadas novas caravanas terroristas para se deslocar do Mato Grosso a Brasília no sábado próximo, no dia 10. Então, nós já estamos encaminhando isso ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça recebeu 30 mil denúncias de ontem para hoje. Lá no Paraná, nós criamos um canal do próprio Partido dos Trabalhadores, do Diretório Estadual, e um dia nós recebemos mais de 1.000 denúncias com fotos e vídeos de quem participou, mas eles continuam cometendo crimes. Estão organizando caravanas, inclusive, para, de novo, tentar fazer atentados contra a democracia no sábado e domingo aqui em Brasília. Então, quem está assistindo e receber, descobrir algum tipo de atitude, né, suspeita ou que caracterize crime, mais uma tentativa de ataque à democracia, de pedido de intervenção militar, volta das Forças Armadas ao poder, encaminha ao Ministério da Justiça, encaminha ao nosso diretório regional do PT no seu estado e, principalmente, vá a uma delegacia. Crime tem que ser objeto de boletim de ocorrência. A pessoa tem que ir lá e relatar os fatos. Em muitos estados, dá para fazer isso até mesmo pela internet. Né? Teve conhecimento, tem uma suspeita de alguma organização criminosa se mobilizando contra a eleição do presidente Lula, contra a democracia, vá até o Ministério Público da sua cidade ou da sua região, faça uma notícia crime, uma notícia de fato. Ela pode ser até verbal, o Ministério Público tem que acolher
a notícia e encaminhar as providências. Informe a Polícia Federal da sua região, né, de alguma conversa de WhatsApp, de alguma publicação no Facebook. Nós não podemos tolerar. Tolerância zero, sem anistia, tolerância zero, mas em cada cidade, em cada região, as pessoas têm que agir. Claro que é importante mandar a denúncia para o Ministério da Justiça. Claro que é importante comunicar aos parlamentares. Mas quem está no seu município vendo um crime não pode se omitir. Tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que comunicar ao Ministério Público e tem que comunicar à Polícia Federal. Com certeza, deputado, manter a sociedade bem mobilizada, né? Agradeço muito a sua participação com a gente aqui nesta terça-feira. Esse espaço segue aberto para o seu mandato e também para a liderança da bancada na Câmara. Obrigada, bom dia. Grande abraço a todos, um bom dia.